Olá, está começando mais um papo sobre educação. O assunto de hoje é gestão escolar e a nossa professora convidada é a Márcia Aparecida Baldini. Tudo bem, professora? Tudo bom. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, é um prazer recebê-la aqui. Obrigada, o prazer é todo meu. Professora, nós sabemos que há uma organização muito grande nas escolas, até mesmo em período de férias. Enquanto nós estamos em férias, nossos filhos não estão, as professoras já estão planejando, já estão trabalhando. Conta pra gente como é que é essas atividades desenvolvidas de um gestor. As atividades desenvolvidas de um gestor, elas são muito complexas e são, assim, como vou te dizer, bastante variadas. O gestor envolve tanto o âmbito administrativo quanto o pedagógico da escola. Todo aquele aparato que envolve o financeiro da escola, o processo ensino-aprendizagem, aquela relação família-escola, professores, as questões materiais, tudo isso passa pelo gestor. É ele quem vai dar o tom, é ele quem vai estar organizando e conduzindo o processo de planejamento da gestão a curto, a médio e a longo prazo dentro do ano letivo. E como é que é o processo eletivo? O processo eletivo do gestor escolar, nós podemos dividir a história brasileira em dois âmbitos, o âmbito público e o âmbito privado. A partir de 1988, com a aprovação da Constituição Federal, em seu artigo 206, que dispõe que a gestão democrática ela deve ser atendida na forma da lei. Isso foi homologado com a LDB de 96, a LDB 9394, que delegava a responsabilidade a cada município e a cada sistema de ensino, tanto municipal, estadual quanto federal, em estar elaborando o seu próprio processo de gestão democrática. Dentro do âmbito público, nós temos esse processo eletivo por eleições diretas em alguns municípios brasileiros, outros são por concurso e ainda algumas prefeituras, alguns municípios e estados ainda têm a indicação. A sua grande maioria é por eleição. Dentro do âmbito privado, nós ainda temos a indicação do gestor. E como é que é a organização do calendário escolar, a preparação? O calendário escolar, geralmente, ele é discutido no final de cada ano, né? Antes do ano concluir, o calendário é discutido. E sempre assim, nós temos que pegar o calendário escolar atendendo o disposto naquilo que a LDB coloca, que nós temos que atender a 800 horas ou no mínimo 200 dias letivo. Dessa forma, cabe aos sistemas de ensino estar elaborando o seu calendário, em comum acordo junto com as escolas, as instituições fim, né? E as secretarias de Estado ou as secretarias de Educação. Tudo isso passa depois por um conselho, dá o aval final, né? No caso, os municípios, pelo Conselho Municipal de Educação, que ele vai trabalhar tanto em cima do calendário do setor público e do setor privado no que tange à educação infantil. E o sistema estadual vai para o Conselho Estadual de Educação. Cascavel, por exemplo, o calendário escolar da rede pública municipal e estadual é realizado em comum acordo devido a questões que permeiam o transporte escolar. Na rede privada, o que se tem que atender é o mínimo 200 dias letivo. Geralmente esse calendário ele sempre passa. É discutido ali com o grupo de professores, de funcionários que envolve a instituição, mas sempre fica amarrado a atender aquilo que especifica a LDB. E quem que participa dessa organização? Geralmente o calendário escolar quem participa é todas as pessoas que estão na escola. Os professores, os funcionários, a equipe técnico-administrativa pedagógica, eles encaminham sugestão, vai para a mantenedora, no caso, e a mantenedora que então, elabora a versão final, vem novamente para aprovação e é elaborado então o calendário final. Quanto tempo mais ou menos leva para organizar e fechar um calendário? Uns 2 a 3 meses. Por exemplo, agora já no mês de agosto, setembro, já começa a discutir o calendário. Já começamos a discutir quais são os feriados que temos no ano que vem, dias letivo, né? Toda a questão de férias, o recesso escolar, tudo isso é colocado no calendário. Nós temos também algumas peculiaridades que a LDB coloca. Você lembra que alguns anos atrás nós tivemos a gripe H1N1 em Cascavel, que foi suspensa as aulas. Santa Catarina teve o caso das enchentes, então a LDB ela também assegura essa questão. Quando há alguma questão que envolve climática e regional, você pode estar então fazendo a reposição de aulas no calendário escolar. Nossa, muito interessante. Tem muita gente que não sabe, Sim. né? E é trabalhoso. É bem trabalhoso, é um processo bem trabalhoso, que tem que se garantir os dias letivos que o aluno vai estar na escola. E nós temos que ter bem claro que o calendário, ele está posto na LDB para o aluno, não é para mim enquanto professor.
Eu tenho que cumprir, a escola tem que cumprir 200 dias com o aluno. O professor, ele tem que saber, tem que estar consciente que ele vai trabalhar bem a mais que esses 200 dias. Com certeza. Bom, nós vamos fazer um rápido intervalo, mas não sai daí que a gente já volta. Realizar sonhos é ver o mundo mais colorido, encantar crianças e adultos, levar alegria, conhecer lugares, trazer emoção. É poder te levar onde você nem imagina. Eucatur, 48 anos, realizando sonhos junto com você. Voltamos e agora a professora Márcia vai explicar para a gente como é que é desenvolvido o projeto político-pedagógico. Bem, quando nós falamos em projeto político-pedagógico, ele subentende o todo da escola. O próprio nome coloca a amplitude que ele tem. Ele é um projeto que dentro dele permeia toda a questão pedagógica e ao mesmo tempo ele tem as relações políticas que são transversais a esse projeto. Então, no projeto político-pedagógico, a escola vai estar colocando toda a sua concepção de homem, a sua filosofia de sociedade, de escola, que cidadão que eu quero formar. Toda essa filosofia vai estar exposta ali, junto com toda a parte curricular que vai estar expressa, essa filosofia vai estar expressa então ali no currículo que essa escola vai estar desenvolvendo. Quem participa da elaboração, a gente sabe que tem aquilo que a gente gostaria que fosse real e aquilo que seria o ideal, né? O real, assim, o ideal seria que todos participassem, que pais, que professores, servidores, alunos das séries finais participassem dessa discussão junto com a direção e a coordenação e daí surgisse um projeto coletivo que fosse executado por todos. Mas nós sabemos que por conta de algumas questões burocráticas e a própria cultura organizacional e democrática de algumas escolas, o projeto político-pedagógico nem sempre ele é discutido por todos e por outro lado, nem todos os atores que estão envolvidos dentro de uma escola têm consciência que tem que participar da elaboração desse projeto. Então nós já caminhamos bastante, mas ainda não chegamos ao ideal em relação ao projeto político-pedagógico. E como é que fica a questão do conselho de classe? Porque até mesmo não acontece uma vez só o ano letivo, né? Explica pra gente. Bem, o conselho de classe, eu posso dizer assim que é o órgão máximo onde é discutido os problemas relacionados ao processo ensino-aprendizagem. Ele ocorre 4 vezes durante o ano e anterior ao conselho de classe nós temos os pré-conselhos, que é feita aquela verificação com o coordenador, com o diretor e os professores que são regentes daquela turma, discutido o caso aluno a aluno. No conselho de classe, geralmente é levado os problemas mais assim, que não tiveram não digo uma solução, mas que são os encaminhamentos mais difíceis, é levado para conselho. Ali no colegiado, que tem todas as representações, é discutido e é dado o encaminhamento.
E uma questão que nós não podemos esquecer, conselho de classe, o principal objetivo é discutir o avanço do processo ensino-aprendizagem. Então é de extrema importância os pais terem essa visão de como é importante ir na escola, participar do conselho de classe, conversar com os professores dos seus filhos, né? Então assim, olha, dentro do conselho de classe, os pais, algumas escolas abrem para o conselho escolar participar. Os pais participam do conselho escolar e do conselho de classe participam apenas alguns representantes. O conselho de classe, depois que ele é feito todo esse processo, acontece ali o ponto culminante do bimestre ou do semestre, que é o conselho de classe, é dado ciência aos pais de como está o processo, o ensino-aprendizagem do seu filho. Mas a participação dos pais é extremamente importante, necessária. A LDB coloca essa participação, o Plano de Ações Articuladas da Educação também dispõe sobre isso, que eles devem participar sim nos conselhos escolares. E os conselhos escolares, além da questão administrativa, ele tem o pedagógico como seu foco principal. E quantas vezes ao ano a escola oferece e faz o conselho? O conselho de classe ele é feito 4 vezes durante o ano, no final de cada bimestre. Legal. E professora, como é que é o dia a dia de um gestor educacional? É corrido? É muito corrido. As pessoas têm uma visão, tem duas visões em relação à função do diretor. Até que você está de fora, que você vê que existe uma crítica muito grande, que o diretor não para na escola, o diretor não tem tempo para acompanhar minuciosamente a parte pedagógica. Mas quando você está do outro lado, você vê que a função ela é muito complicada, ela é muito complexa, porque cabe ao diretor responder e assumir as responsabilidades que dão conta do administrativo, do pedagógico, do quadro de pessoal, a legislação educacional e as políticas públicas. Então é uma função bastante complexa, mas eu digo, por outro lado, bastante compensatória, que você acompanha todos os processos que permeiam a instituição escolar. E deve ser muito gratificante ao longo do ano você ver a evolução de tantos alunos, Sim, né? De tantos alunos, de tantos professores, porque Verdade. ali o processo dialético, ensino-aprendizagem, envolve o aluno e o professor. Realmente, é muito gratificante quando você chega no final de um ano letivo e você vê os alunos o avanço que os alunos tiveram, o avanço que a própria instituição coletivamente houve, né? É verdade. E também para o profissional, né? Ao longo do ano evolui muito. Sim, evolui bastante. E como que fica a comunicação do gestor com os professores, com os seus coordenadores pedagógicos? Você se reúne quantas vezes ao longo do ano? Olha, a comunicação do gestor com o coordenador pedagógico, com o professor, eu digo que ela tem que ser uma comunicação diária, a todo momento. Ela não pode deixar para um único específico momento no final de um mês, no final de um bimestre, porque daí as questões já não são mais possíveis de solução. E quando nós trabalhamos com a criança, com o aluno, com o pai, com a mãe, com o professor, os problemas, eles têm que ser resolvidos para hoje, eles jamais podem ser deixados para amanhã. Então eu digo que essa comunicação ela tem que ser diária. Não são datadas, não dá para a gente jogar, tal dia nós vamos fazer uma reunião com... Exatamente. Nós até temos no calendário previsto o conselho de classe e as reuniões pedagógicas, mas não tem como nós estipularmos uma data, porque a educação tem uma especificidade bem diferente. Nós estamos trabalhando a todo momento com alunos, com pais, com professores. Os problemas eles surgem a todo momento e eles têm que ser resolvidos de imediato. Não se pode deixar de hoje para amanhã. É verdade. Professora Márcia, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Espero que você volte muitas vezes. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui. A você que nos assistiu até agora, muito obrigada pela sua companhia. A gente se vê na próxima edição do Próximo Papo. Tchau!